Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 15 de junho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série B e Série C. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha neste conteúdo. É uma forma de você fortalecer o meu trabalho aqui dentro da plataforma, mas também fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e leve para mais e mais pessoas dentro da plataforma, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos analisar os jogos para hoje, domingão, de Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Então bora lá falar desses jogos deste domingão. A gente começa às 4 horas da tarde com Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense recebe em casa o Coritiba, né? Duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Atlético Goianiense na 13ª colocação do campeonato vai receber o quarto colocado neste momento da tabela de classificação. O Coxa tem 20 pontos conquistados em 11 partidas e o Atlético Goianiense 14 pontos conquistados também nas mesmas 11 partidas, tá? No mercado de escanteios, duas equipes que têm médias próximas dentro da competição, uma média de 10,1 para o Atlético Goianiense jogando dentro de casa, entre marcados e sofridos, tendo por característica ser uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, tá? E pelo lado do Coritiba, uma equipe que tem média de 10,6 aí entre marcados e sofridos, com médias mais equilibradas dentro da competição. Marca em cantos, também cede em oportunidades, tem uma média de 5,9 a favor e de 4,7 em oportunidades cedidas, tá? Se a gente olhar as linhas compridas dentro do campeonato aqui para essas duas equipes, o over 9,5 cantos bateu em 80% do jogo, uma estatística aí altíssima para 11 partidas acontecidas dentro da competição, né? 80% dos jogos aconteceram aí, saíram o over 9,5 cantos, aconteceram pelo menos 10 escanteios dessas duas equipes. Gosto de pensar aqui numa partida para escanteios, temos estatísticas para isso e vamos buscar aqui no ao vivo essa linha, tá? Então, over 9,5 cantos é o que eu deixo para Atlético Goianiense e Coritiba. E o próximo confronto, também falando de Série B às 4 da tarde, confronto da parte de cima da tabela de classificação. O Novo Horizontino recebe em casa o Cuiabá, o segundo colocado recebendo o terceiro colocado neste momento aí do campeonato, um ponto separando aí essas duas equipes dentro da tabela de classificação. O Novo Horizontino soma 22 pontos em 11 partidas e o Cuiabá somando 21 pontos também nas mesmas 11 partidas, tá? No mercado de escanteios, o Novo Horizontino tem uma média de 10,1 entre marcados e sofridos, uma média altíssima de escanteios marcados, média de 7 escanteios marcados jogando dentro de casa, mas sendo também uma equipe que cede poucos escanteios ao seu adversário, uma média de 3,1 em oportunidades cedidas ao adversário. Vai pegar um Cuiabá, uma equipe que mesmo jogando fora de casa também tem média alta em escanteios, uma média de 5 escanteios marcados por partida ali, jogando como visitante, e é uma equipe que cede poucos cantos também. Aqui a gente está falando de duas equipes que marcam muito e que não sofrem tantos escanteios assim nesses respectivos mandos de campo, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, eu vou buscar a linha de over 7,5 cantos que bateu em 70% dos jogos dessas duas equipes. Então, para Novo Horizontino e Cuiabá, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este duelo. E meia hora depois, falando de Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina recebe em casa a Figueirense, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Londrina está aqui na 5ª colocação com 13 pontos conquistados em 8 jogos, em 8 partidas. E o Figueirense na segunda metade da tabela de classificação na 14ª colocação com 9 pontos em 8 jogos. No mercado de escanteios, equipes com médias altíssimas, a Série C tem equipes que produzem muito em escanteios, gosto muito do mercado de cantos para essa competição. Nós temos o Londrina com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos, sendo 6 a favor e 4 em oportunidades cedidas. E o Figueirense com uma média de 11 escanteios, uma média maior, e uma média também muito interessante, tanto a favor quanto em oportunidades cedidas ao adversário, tá? 5,9 a favor
e 5,1 em oportunidades cedidas. Para esse confronto, eu vou buscar a linha de over 7,5 cantos. Então, para Londrina e Figueirense, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para este duelo. Dando continuidade pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque recebe em casa a Tombense, duas equipes que estão em lados opostos, né, da tabela de classificação. O Brusque, na terceira colocação com 14 pontos somados em 8 jogos, recebe a Tombense, 11º colocado desta Série C, 10 pontos conquistados, 4 pontos a menos aí que o Brusque em 8 jogos disputados nessa Série C. No mercado de cantos, equipes com médias próximas dentro da competição. O Brusque tem uma média de 10,4 entre marcados e sofridos. Mesmo jogando dentro de casa, uma equipe que mais cede em cantos do que marca em escanteios, apesar também de ter uma média bem interessante ali de escanteios marcados. Por outro lado, vai receber uma Tombense, que é uma das equipes que mais cede em escanteios dentro da competição nessa condição de visitante. Uma média de 7,5 em escanteios cedidos dentro do campeonato para a equipe da Tombense jogando como visitante. E de 3,2 em escanteios marcados, dando uma média de 10,7 entre marcados e sofridos. Para esse confronto, pessoal, a minha sugestão para vocês é buscar essa linha de over 8,5 cantos. Bateu em 80% dos jogos do Brusque e em 60% dos jogos aí da Tombense. Então, over 8,5 cantos é o que eu deixo para vocês para este confronto. Ainda falando de Série C, o Ipiranga recebe em casa o Confiança, duas equipes de lados opostos da tabela de classificação mais uma vez aí para vocês. O Ipiranga está aqui na 4ª colocação do campeonato com 13 pontos somados em 8 jogos e o Confiança na zona de rebaixamento nesse momento com 7 pontos aqui dentro da competição. Para o Ipiranga, vocês já sabem, né? Vale aqui se manter dentro do G8 classificatório, tentar ali se aproximar do líder Ponte Preta, e para o Confiança vale sair dessa zona de rebaixamento ou permanecer aí nesse desconforto, né, que é estar ali embaixo na zona de rebaixamento. Para o Ipiranga, a gente tem uma média de 9,5 entre marcados e sofridos, uma equipe que tem média mais alta aí de escanteios marcados do que em oportunidades cedidas, apesar de ser uma média próxima, 5,5 a favor e 4 em escanteios cedidos. Pelo lado do Ipiranga, é uma equipe que tem médias também próximas dentro da competição, 10,6 entre marcados e sofridos, ficando com 5,4 a favor e 5,2 em oportunidades cedidas. Gosto desse confronto aqui para o mercado de escanteios, gosto bastante dessa partida aqui para pensar em escanteios também no ao vivo e gosto dessa linha de over 8,5 cantos, tá? Então, Ipiranga e Confiança acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que fica aí para este duelo. Agora, às 7 horas da noite pela Série C, o Guarani recebe em casa o Itabaiana, duas equipes que estão ali lado a lado na tabela de classificação, na parte de baixo da tabela de classificação, tá? O Guarani está aqui neste momento fora da zona de rebaixamento com 8 pontos somados e o Itabaiana dentro da zona de rebaixamento com 7 pontos, disputando aí, obviamente, a saída, né, do Itabaiana aí da zona de rebaixamento ou a entrada do Guarani. É um confronto muito importante para ambas as equipes aí neste momento da competição. Falando do Guarani, em termos estatísticos e escanteios, nós temos uma média de 9,5 cantos entre marcados e sofridos. E pelo lado do Itabaiana, uma média de 11,5 entre marcados e sofridos. É uma equipe aí, o Itabaiana, um dos visitantes que mais marcam em escanteios dentro da competição, tá? Para este confronto aqui, eu vou buscar esse over 7,5 cantos no ao vivo. Então, para Guarani e Itabaiana, acima de 9,5 cantos, é o que eu deixo para este confronto. E o nosso último confronto de hoje, às 8h30 da noite, fica por conta da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma recebe em casa o Amazonas. Duas equipes que também estão do lado a lado ali na tabela de classificação na segunda metade. O Amazonas dentro da zona de rebaixamento com 10 pontos somados. E o Criciúma com 2 pontos a mais fora da zona de rebaixamento na 15ª colocação. 12 pontos conquistados. Pelo lado do Criciúma, nós temos uma média de 12,2 em escanteios entre marcados e sofridos. É uma equipe que marca muito em escanteios jogando dentro de casa, a equipe do Criciúma, tendo uma média de 9,1 somente a seu favor.
e de 3,1 em oportunidades cedidas, não cede tantos escanteios assim. Vai pegar o Amazonas, né? Uma equipe que tem uma média de 9,1 entre marcados e sofridos e mais cede em oportunidades do que marca em cantos. Para este confronto aqui, a minha sugestão é buscar a linha que eles mais costumam cumprir dentro da competição, que é esse over 9,5 cantos batendo em 75% dos jogos. Gosto dessa partida para escanteios e é essa a minha sugestão para vocês. Criciúma e Amazonas acima de 9,5 cantos é o que eu deixo para este confronto. Então é isso, galera. Essas são as minhas considerações para hoje, este domingão aí de Série B e C. Lembrando também que a gente vai estar acompanhando o Mundial de Clubes lá no canal do Telegram, então aproveita aí para estar lá também, né? Acompanhar junto com a gente lá no canal do Telegram. Link na descrição do meu canal do Telegram. Aproveita para conhecer meu trabalho por lá também, caso você ainda não conheça, tá bom? No mais é isso, pessoal. Essas são as minhas considerações, como eu falei para você. E a gente se vê aqui num próximo vídeo de palpites. Tamo junto!